Estou recebendo aqui nosso amigo Gleidson no nosso programa e nós vamos falar hoje também sobre os assuntos da Polícia Civil. Muito bom dia, Gleidson. É um prazer enorme e especial receber o senhor aqui no nosso programa Veracidade mais uma vez. O prazer é todo nosso. Agradecemos a oportunidade de podermos estar trazendo informações importantes aos telespectadores que nos assistem a respeito de um assunto importante que é a segurança pública no estado de Mato Grosso. Estão me pegando aqui no meu ponto, que é Cledson seu nome, né? É Cledson. Eu tenho um ponto aqui que fica... Cledson, começando o nosso bate-papo, eu gostaria de falar sobre a Polícia Civil em Mato Grosso. Fala um pouquinho pra gente. É importante nós deixarmos bem claro ao telespectador que a Polícia Civil é a polícia responsabilizada em esclarecer os delitos, né? A Polícia Militar faz o trabalho preventivo e a partir do momento em que ocorre o delito ou o crime, passa a ser de responsabilidade da Polícia Civil esclarecer esses crimes, chegar até o autor, né, prendê-lo, comunicar ao judiciário para que o judiciário tome as providências com relações àquelas pessoas que cometem crime ou qualquer tipo de delito. Então, esse é o papel fundamental da Polícia Civil. Dentro da estrutura da Polícia Civil, nós temos 3 cargos. O cargo de delegado de polícia, que é a autoridade, é quem preside, né, os flagrantes e também os inquéritos. Temos a função do escrivão, que auxilia o delegado, e a função do investigador de polícia, que é o qual eu represento. Eu sou investigador de polícia, que é o responsável pela investigação e também é aquele servidor público que vai lá e tem a missão de prender. É aquele que vai para o confronto, é aquele que, no dito popular, é aquele que põe a cara, né? Aquele que vai lá e efetua a prisão, apresenta ao delegado e o delegado faz todos os procedimentos. Então a Polícia Civil ela é formada dessa forma, né? Ela tem esse corpo. E a partir daí, né, nós temos a função de defender esse profissional investigador. Para isso é que existe o sindicato, o CEAGESPOC, né, tem a missão de defender esse profissional, tanto na questão profissional, quanto também na questão das reivindicações, junto ao governo do Estado, a questão salarial, a questão do cumprimento da carga horária e todos os outros questionamentos que dizem respeito à vida profissional do investigador é feito e acompanhado através do sindicato, que é o CEAGESPOC. E meu amigo Cledson, como que estão as condições de trabalho do policial civil, né, de toda essa área que é muito importante para o estado de Mato Grosso? Mais uma vez, nós queremos deixar claro aos telespectadores que as condições de trabalho do policial civil não são as melhores, né? Nós temos delegacias aí em péssimo estado de conservação, né? Nós tivemos a eleição que elegeu o governador Pedro Taques, o qual o governador veio com a promessa de que iria fazer uma transformação na Polícia Civil de Mato Grosso, e infelizmente essa transformação ela vem acontecendo de forma muito tímida. Nós ainda temos delegacias aí funcionando em condições precárias. Por exemplo, o CISC Planalto, recentemente nós fizemos uma denúncia à imprensa de Mato Grosso a respeito do funcionamento do CISC. As condições ali são as mais precárias possíveis. E, inclusive, através dessa denúncia, ou porquê dessa denúncia, um investigador ali do CISC foi punido, sendo tirado do plantão, uma ação que nós repudiamos através da imprensa, e tivemos uma reunião com o secretário de Segurança justamente para tratar da questão do CISC. Nós temos 2 CISCs em Cuiabá, o CISC Planalto e o CISC Cochipó. Nós tínhamos um terceiro que era do Verdão, mas esse CISC do Verdão hoje funciona na Delegacia de Roubos e Furtos. Então nós temos esses 2 CISCs funcionando em condições totalmente precárias. O CISC Cochipó também
é precário o atendimento ali, o cidadão que procura sabe muito bem do que eu estou falando, e durante o período noturno não se atende no CISC Cochipó. Né? Todas as ocorrências vêm para o CISC Planalto, que funciona como a central de flagrante. Nós conversamos com o secretário de Segurança e o secretário nos disse que está providenciando um outro local, um local mais adequado, onde tanto os profissionais da Polícia Civil possam desempenhar melhor a sua função, como também as pessoas que procuram o CISC e até mesmo aquelas pessoas que são presas em flagrantes e autuadas ali naquele local possam estar recebendo um tratamento mais digno, já que as condições ali são as piores possíveis, tanto de higiene, como a questão das celas, que não tem sanitário adequados. O investigador tem que estar tirando o preso dali para usar um outro local, né, que está mais higienizado. Então as condições são péssimas. E não é só em Cuiabá. Nós temos constatado também essas situações em outros locais. O CISC de Cáceres está horrível, está precisando urgente de uma reforma, né? E vários outros CISCs, porque foram construídos há 10, 12 anos atrás e não receberam nenhuma reforma da forma como deveriam ter recebido. Então as condições de trabalho não são as melhores, os veículos usados no interior de Mato Grosso, principalmente em regiões de difícil acesso, como a regional de Alta Floresta, que nós temos ali a Piacás, temos ali Carlinda, município de Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, são municípios de difícil acesso que deveriam ter ali caminhonetes para facilitar o trânsito, principalmente na época da chuva. Na região de Confresa também não é diferente, Santa Cruz do Xingu, São Félix do Araguaia, Vila Rica, são locais longínquos, de difícil acesso e que infelizmente os veículos ainda não são os veículos apropriados. Só para que o telespectador tenha uma ideia, hoje, para chegar em Confresa, nós temos 300 quilômetros de chão ainda, não são asfaltados. Eu recebi aqui uma mensagem do senhor Irineu, ele disse o seguinte: se o senhor autoriza a visita de uma equipe de profissionais de segurança do trabalho para identificar os riscos de acidente de trabalho, não é que se refere ao trabalho com os presos, e sim às condições ambientais. O senhor disse aí das condições de trabalho que estão precárias, se essa equipe pode fazer uma visita para vocês. Com certeza, nós os receberemos com o maior prazer possível, né, para que possamos acompanhá-los até as delegacias e eles possam verificar isso aí em loco. Para nós será um prazer recebê-los, sem dúvida nenhuma. Nosso sindicato é aqui na rua paralela ao Hospital do Câncer. Quarta-feira, se eles puderem nos visitar, para nós será um grande prazer recebê-los. Então, aí dando prosseguimento a essa questão, eu colocava para você que os veículos, principalmente no interior, não são os veículos mais apropriados, né? E principalmente na região de Juína, onde nós temos ali Aripuanã, Colniza e outros municípios longínquos, Juruena, Cotriguaçu. Esses municípios ainda as vias não são asfaltadas. E na época da chuva, ali por ser uma região amazônica, chove muito. Então, se você está com um carro que não é caminhonete, com certeza você vai ter problema. Então, essa questão também nós gostaríamos que o governador Pedro Táxi desse uma maior atenção a essas questões para que nós pudéssemos estar facilitando a vida daqueles profissionais que desempenham as suas funções nessas regiões. Agora, falando em outro assunto, eleição, diretor-geral, os critérios, vai ter nova eleição no CEAGESPOC? Não, a eleição não é no CEAGESPOC, a eleição é na Diretoria-Geral da Polícia Civil para a escolha do novo diretor-geral da Polícia Civil. Tá, teremos a eleição, essa eleição hoje, ela é feita para a escolha do diretor-geral e quem vota são só os delegados. Aí é que está o nosso protesto, porque nós entendemos que se o diretor vai dirigir a Polícia Civil, ele tem que ser eleito por delegado, investigadores e escrivães. A Polícia Civil não se forma só de delegado, do cargo de delegado. E esse diretor não vai comandar só delegados, ele vai comandar a Polícia Civil.
Então, realmente, para que a Polícia Civil seja uma polícia mais dinâmica, para que seja uma polícia mais atuante, nós precisaríamos participar desse processo para elegermos um delegado que tivesse um bom trâmite entre os investigadores, entre os escrivães de polícia e também entre os delegados. Hoje, investigador é um número maior, mas é lógico que nós iríamos desenvolver um critério para que houvesse aí uma paridade nos votos e o voto do investigador, delegado e escrivã tivesse o mesmo peso. Mas nós gostaríamos de participar do processo da escolha desse diretor, porque é o diretor que vai dirigir a nossa instituição, vai dirigir a Polícia Civil. Então nós estamos aqui conclamando o governador do estado, que se diz um governador democrático, né, um governador que defende a democracia, para que ele dê direito a voto aos investigadores e também aos escrivães, para que nós realmente possamos escolher um diretor que fale a língua da instituição, não somente a dos delegados de polícia. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o sobreaviso e o não pagamento de hora extra. É um assunto que também pega bastante, né? Exatamente. Na Polícia Civil, criaram esse instituto do sobreaviso. Nós sempre, é bom deixarmos claro aos telespectadores que nós sempre tivemos problema com o efetivo. O efetivo da Polícia Civil, eu estou na Polícia Civil há 28 anos, desde que eu me ingressei na Polícia Civil, a Polícia Civil sempre teve problema com efetivo. O efetivo da Polícia Civil sempre foi a média de 50% a 60% daquilo que seria o efetivo ideal. Nós sempre tivemos dificuldade para desenvolver as nossas funções, porque nós não contamos com a peça principal, que é o material humano. Então esse problema se arrasta há décadas. E para contornar essa situação, os delegados, através do diretor-geral da polícia, criou o sobreaviso. Como que funciona esse sobreaviso? O sobreaviso funciona da seguinte forma: o policial está de folga aos finais de semana, ele é convocado para esse sobreaviso. Ou seja, ele não pode sair do município onde ele trabalha, ele não pode fazer um churrasquinho em casa e beber, porque ele pode ser chamado a qualquer momento. Ele não pode ir a uma festa, porque ele também pode ser chamado a qualquer momento. Quer dizer, ele é privado, na sua folga, de fazer algumas coisas que ele habitualmente faz, porque ele pode ser chamado a qualquer momento e ele não ganha nada por isso. Então o Estado quer compensar a falta de efetivo com esse sobreaviso sem pagar o profissional. Porque às vezes ele, quando tem um flagrante no município, ele é chamado, ele vai lá, trabalha, além da carga horária constitucional e não recebe nada por isso. Então, nós estamos aqui abordando esse assunto porque o nosso jurídico já está fazendo um estudo da legalidade e da constitucionalidade desse sobreaviso para que nós, do sindicato, passemos uma determinação aos investigadores para que eles não façam mais esse sobreaviso. Só faremos a partir do momento que o governo do Estado pagar pelo serviço. Nós entendemos que não é justo o profissional trabalhar e não ser remunerado por esse trabalho extra que ele vem fazendo em vários municípios do estado de Mato Grosso. Agora, assim, a gente só pegando aqui os respaldos de assuntos que temos aqui, que nós ainda teremos ainda no nosso programa de hoje ainda a participação de uma fisioterapeuta e de um advogado, nosso amigo Clédson, sobre a PEC 241, que hoje no Senado ela se tornou a PEC 55. Né? O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Essa PEC é uma proposta de emenda à Constituição que vem gerando muita discussão a nível de Brasil. É uma proposta federal, tem que deixar bem claro, tramitou de forma célere no Congresso, foi aprovada em 2 votações no Congresso, essa PEC, e essa PEC ela tem como princípio básico a contenção das dívidas e dos gastos dos estados. Ela congela por 20 anos os gastos dos estados.
E aí é que está a polêmica, né? Porque ela congela e, ao mesmo tempo, em que se congela as despesas e que o investimento poderá ser somente a inflação, o percentual da inflação, ou seja, se nós tivermos, a partir de aprovada agora, em 2016, a PEC 55, que está no Senado, se nós tivermos uma inflação no ano que vem de 4,5%, o governo do estado de Mato Grosso poderá investir em todas as áreas, somente esses 4,5% de inflação, que ele gastou no ano passado, no exercício de 2016, mais 4,5%. Então, é aí que gera-se a discussão, porque nós teríamos aí os investimentos na educação, na saúde e na segurança praticamente congelados por 20 anos. Né? Isso tem gerado muita polêmica. Também fica aí a pergunta se o governo irá recompor o RGA, porque através da PEC 55 hoje no Senado, diz que se o governo fizer a lição de casa, ele terá que recompor o salário dos servidores em 4,5%, sob risco de nós ficarmos com o salário totalmente congelado aí durante 10, 12 anos, o salário que já não é bom. Então, há realmente aí uma manifestação muito grande, principalmente dos servidores públicos, por entendermos que não fomos nós quem geramos essas dívidas que existem no Estado, nos estados, em especial em Mato Grosso, né? Um exemplo é a obra da Copa do Mundo, em que se gastou muito e que terá que se pagar por esses gastos, e nós sabemos que grande parte desse dinheiro foi desviado dos cofres públicos e o servidor não pode pagar essa conta, né? Então é um absurdo a proposta em si, porque joga nas costas do trabalhador, principalmente aquele que ganha menos, porque é lógico que os membros do Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, eles não vão sentir na pele aquilo que um servidor que ganha 3, 4 mil reais vai sentir. Nós sabemos que hoje é público aí que o salário de um juiz, de um promotor de justiça chega a quase 100 mil reais, porque além do salário eles têm o benefício do auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio livre, auxílio não sei o que, é tanto auxílio que esse salário chega a quase 100 mil reais. E o servidor não tem auxílio nenhum. O servidor só tem o seu salário e tem que viver desse salário. Então, infelizmente, essa PEC vem transvestida de uma PEC que vai conter o gasto público, mas quem vai pagar a conta é o trabalhador, principalmente aquele que ganha menos. Então, aí é que está o descontentamento total dos servidores. Nós entendemos que essa PEC deveria ser melhor discutida, deveria ser discutida com mais amplitude, para que prejudicasse o menos os trabalhadores, porque no Brasil já se criou essa cultura de que tudo que acontece no Brasil, toda a roubalheira que se pratica no Brasil, no final das contas, quem acaba pagando são os trabalhadores, principalmente aqueles que ganham menos. É verdade. Assim, para finalizar o nosso bate-papo, o nosso amigo Cledson, eu gostaria que o senhor falasse sobre o atraso no pagamento, que o servidor está pagando juros, inclusive no MT Saúde. Né? Exatamente. O governo do Estado, ele diz que, constitucionalmente, ele tem até o 10º dia de cada mês para pagar o salário do servidor. Só que ele esquece que há praticamente 20 anos o servidor vem recebendo no último dia útil do mês. E aí, diante desse fato, todos nós, servidores públicos, programamos as nossas contas para o pagamento no 3º dia, 4º dia do mês seguinte. Passando para o dia 10, obviamente nós vamos ter que pagar juro. Porque se você programou a sua conta para o dia 3, para o dia 4 e recebe no dia 10, você vai estar atrasado aí praticamente 6 dias. E hoje no MT Saúde, que é um plano público do Estado, é uma parceria entre servidor público e governo do Estado, eu tenho meu filho como dependente, minha esposa como dependente, e aqueles que ainda não descontam na folha, gera-se um boleto para pagamento. E esses boletos vencem no começo do mês.
O próprio MT Saúde põe o vencimento no começo do mês. Se eu só recebo no dia 10, eu estou tendo problema, porque quando a minha esposa vai usar o meu filho, eles são impedidos pelo fato de que aquele boleto ainda não foi quitado. Então nós estamos tendo problema dentro da própria estrutura do Estado com relação a esse atraso praticado hoje pelo governo do Estado. Nós esperamos que o governo do Estado, que alega que esse salário deve-se ao fato do não recebimento dos convênios federais, ou seja, da participação do Estado de Mato Grosso junto ao governo federal, através do FEX, né, que é o repasse, uma compensação da Lei Candir, e também do FPM, né, que é o Fundo de Participação, do FPE, que é do Fundo de Participação dos Estados, dinheiro federal que vem através dessa participação do ICMS dos Estados, que tudo isso aí se normalize e o pagamento volte a ser novamente no último dia útil do mês, como já vinha sendo feito há 20 anos atrás. Então, em síntese, diante de todas essas colocações que foram feitas aqui, eu quero deixar claro que o objetivo maior nosso é que o investigador de polícia possa desenvolver a função para a qual esse cargo foi criado, que é investigar. Infelizmente, em alguns municípios de Mato Grosso e até em algumas regionais de Mato Grosso, o investigador não investiga. Alguns delegados estão desviando a função do investigador, passando atribuições de escrivães para investigador, e com isso quem sofre é o cidadão. Porque o cidadão, quando tem a sua casa roubada, quando tem o seu parente estuprado, quando tem o seu parente vítima de homicídio, ele quer que o Estado dê uma resposta. E muitas vezes essa resposta não é dada porque o investigador não está na sua função fim. E aí eu aproveito desse momento, dessa oportunidade que vocês estão nos dando, para cobrar do governador e também do secretário de Segurança, para que eles tenham um projeto onde o investigador de polícia possa investigar, possa desenvolver a sua função. Mato Grosso, eu estava vendo no noticiário nacional que dos homicídios praticados no Brasil, apenas 5% são esclarecidos. É uma lástima. Por aí dá para se fazer uma ideia, né, do porquê nós temos tantos homicídios no Brasil. Mais de 55 mil homicídios todo ano. Só para que o telespectador tenha uma noção, mata-se mais no Brasil do que na Síria, que está em guerra há praticamente 15 anos. Mata-se mais no Brasil que na Síria. São mais de 55 mil homicídios. Desses homicídios, apenas 5% são esclarecidos. Em Cuiabá, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, nós temos uma média de 80% de resolutividade de crimes. Ou seja, a Delegacia de Homicídios identifica o autor e uma média de 70% desses autores são presos. Então nós temos um índice altíssimo de resolutividade de crime em Cuiabá e na Baixada Cuiabana. Então a Delegacia de Homicídios de Cuiabá, de Mato Grosso, serve de exemplo para o Brasil. Por quê? Porque lá se investiga. Porque na Delegacia de Roubos e Furto de Veículos se investiga. Então o que nós queremos é isso. Nós queremos investigar. Infelizmente, alguns delegados hoje querem fazer somente o serviço que a Polícia Civil, que a Polícia Militar leva até a delegacia. E esse não é o papel mais importante da Polícia Civil. O papel mais importante da Polícia Civil é a investigação. Então nós queremos investigar. E o governador do estado tem uma dívida muito grande com a população de Mato Grosso. Ele tem a obrigação de exigir do secretário de Segurança e dos delegados, do diretor-geral da polícia, que o policial investigue. Que nós realmente possamos colocar atrás das grades aquelas pessoas que transgridem, né, no convívio social e cometem crimes. Então, eu venho aqui, mais uma vez, cobrar
uma posição do governo do Estado e também do secretário de Segurança para que o policial civil, o investigador, possa desenvolver a sua função, que é a função de investigador, não de fazer serviço burocrático dentro das delegacias. Tá certo. Quero agradecer a presença do nosso amigo Gledson aqui no nosso programa, dizer que as portas do nosso programa, em nome do Luiz Poção, estão sempre abertas. E eu espero receber a sua visita outras vezes aqui no nosso programa, Gledson. Nós que agradecemos a oportunidade que vocês nos dão, a TV Cuiabá, que realmente nos deixa à vontade para que nós possamos aqui expor, né, todas as questões que diz respeito à Polícia Civil, mais precisamente aos investigadores de polícia. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que formos convidados, teremos o prazer imenso de estar aqui trazendo essas informações aos telespectadores.